Relação entre as representações gráficas e algébrica de uma função. Portanto, vamos rapidamente recordar o que já demos o ano passado. Este exercício já fizemos, não vale a pena estar aqui a perder tempo a recordar. Funções de PD. Ora bem, a equação y igual a 2x representa uma função de proporcionalidade direta, logo a sua representação gráfica é o conjunto de pontos que estão situados sobre uma reta que passa na origem do referencial. Certo? Reparem que ainda está segundo o acordo ortográfico antigo, está bem? Para traçar uma reta basta marcar 2 pontos, certo? No entanto, devemos marcar 3, que tem assim, os pontos têm que ser colineares, portanto têm que estar alinhados. É uma forma de eu comprovar, de eu verificar se o que estou a fazer está correto. Portanto, o que é que eu fiz? Aqui uma tabela, portanto construí uma tabela, dei valores quaisquer ao x, reparem, dei valores quaisquer ao x e através destes vou buscar depois os do y. Quando x é igual a 0, o y é 0, obviamente, se passa na origem, no referencial, tem que passar no ponto de coordenadas 0, 0. Quando x é igual a 1, o y é 2, 2 vezes 1, 2. Quando x é igual a menos 1,5, o valor do y é igual a 2 vezes menos 1,5, que vai dar menos 3. Portanto, e agora resta marcar os pontos no referencial e traçar a linha reta. Reparem, tá? Dá-se o nome de função de proporcionalidade direta ou função linear, portanto, afim linear, a toda a função em que a expressão analítica é do tipo y igual a kx, neste caso, em vez de k, chamei a com a diferente de 0. Porquê que é a diferente de 0? Porque reparem, se a fosse igual a 0 ou k igual a 0, que vinha o quê? 0 vezes x, que dava 0. Portanto, ficava a equação y igual a 0, certo? E passaria a ser uma função afim constante e não linear. A sua representação gráfica é uma reta que passa pela origem do referencial. Considera novamente a função f de x igual a 2x. Representa graficamente, sabendo que x é maior ou igual a 0. Neste caso, é preciso ter cuidado, porque a mesma expressão analítica pode ter gráficos diferentes, dependendo de quê? Dependendo do domínio. Neste caso, o meu domínio só pode ser o quê? Valores não negativos, portanto, x maior ou igual a 0. Então, ficará, reparem, não sei onde é que tenho isto. Pronto, já não sei, devia estar por aqui. Pronto, então, ficaria o quê? Vou pegar neste, mas isto é a resolução da B, está bem? Mas explico-vos, vocês entendem, não sei, não estou a conseguir abrir. Portanto, na linha A ficaria uma reta, portanto, a passar por estes pontos, está bem? Uma reta. Na linha B, como o x só pertence ao conjunto dos números naturais, incluindo o 0, reparem que o x só pode ser 0, 1, 2, 3, por aí fora. Então, não será uma reta a representação gráfica, mas sim um conjunto de pontos isolados. Está bem? Portanto, é preciso terem atenção o domínio em causa. Tem aqui, por exemplo, a mesma expressão analítica podem corresponder a representações gráficas diferentes, dependendo do domínio que eu acabei de dizer, conjunto de valores que a variável independente pode tomar. Reparem, y igual a 3x, sem restrições, é esta reta aqui, mas neste caso eu digo que o domínio tem que estar entre menos 1 e 2. Menos 1 pertence, portanto, bola fechada, intervalo fechado. O 2 não pertence, portanto, intervalo aberto, bola aberta, certo? Portanto, é só, não é a reta toda, mas sim só este bocadinho, está bem compreendido, entre menos 1 e 2. Menos 1 pertence, 2 não pertence. No terceiro caso, o gráfico da função é um conjunto de pontos isolados. E porquê? Porque o x só pode pertencer ao x, só pertence o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Portanto, x, menos 2, pontinho, menos 1, o pontinho, por aí fora 0, pontinho, está bem? Portanto, o que tem que saber é que a mesma expressão analítica pode ter diferentes representações gráficas, dependendo do domínio, está bem? Declive, já explicamos.
também vocês já estão fartos de saber isto, a inclinação da reta, ou seja, o ângulo que esta faz com o eixo das abscissas, depende do valor da constante k. Observa quando x aumenta uma unidade, y sofre um aumento de 2 unidades. Portanto, o declive, neste caso, vai ser igual a quê? A 2, que coincide com o valor de k. Reparem, este comprimento aqui, esta distância aqui será 2 a dividir por 1. 2 a dividir por 1 dá 2. Rapidamente, abrindo o GeoGebra, reparem, temos aqui uma função afim linear, portanto reta que passa na origem. Reparem, ó, podem saber mais coisas, têm que saber mais coisas. Reparem, quando o declive é negativo, o que é que acontece? A função é decrescente. Quando o declive é positivo, a função é o quê? É crescente, certo? Facilmente determina a expressão analítica ou algébrica de uma função afim, porque pegando num ponto qualquer, vamos ver aqui um ponto mais que dê para ver. Por exemplo, neste ponto aqui, quais são as coordenadas deste ponto? É 2,4, desculpem, é 4, 2,4, portanto o declive será 2,4, que é o y, a dividir pelo x, portanto que dá 0,6. Considera o referencial onde estão representados os gráficos das funções f, g, h e i. Associa a cada um dos gráficos das funções a respectiva equação da reta. Muito bem, vou fazer um ou dois para vocês verem. Reparem, o gráfico da função g. Então, pego num ponto, pode ser este mesmo aqui, que eu saiba corretamente as coordenadas. Este ponto aqui tem coordenadas 2, 1. Então, o declive há de ser o quê? y, 1 a dividir por 2, que dá 0,5. Como é uma reta que passa na origem, a expressão analítica é y igual a 0,5x. Portanto, 0,5x seria esta aqui. Neste caso aqui, este pontinho aqui, portanto, também é uma função de proporcionalidade direta, afim linear, portanto, reta que passa na origem, também é tipo y igual a kx. Pego num ponto qualquer, basta-me um ponto, reparem, este aqui, a coordenada deste, as coordenadas é menos 2, 3, portanto o declive vai ser 3 a dividir por menos 2, que dá menos 1,5x, portanto o y é igual a menos 1,5x. Reparem que vocês têm que ter espírito crítico, ou seja, neste caso a função está a crescer, portanto o declive é negativo. Neste caso a função está a crescer, o declive a reta é crescente, está bem? Neste caso, a azul, já sei que se a função é crescente, então o declive tem que ser positivo, certo? Só resta, ó, nem preciso fazer contas das que restam. Esta, a expressão algébrica é esta, e a outra, a que falta da H é esta. Repara no sinal do declive de cada uma das funções e nas respectivas retas. O que verificas é o que acabei de dizer. Quando o declive ou k é positivo, a função é crescente. Quando o declive ou k ou a constante é negativa, a função é decrescente. Está bem? Avançando. Aqui mais exemplos. Portanto, observa as representações gráficas, qual a expressão algébrica de cada uma das funções. Rapidamente vou fazer mais uma. Pego num ponto que saiba as coordenadas, certo, corretamente, e agora, ó, por exemplo, este aqui. Então, as coordenadas deste pontinho, que a seta está a apontar, é 2, 1. Então, o declive é 1 sobre 2. Portanto, a expressão algébrica é y é igual a 1 sobre 2x, 0,5x. Portanto, é o que está ali escondido. Está bem? Agora, vamos reparar em algo nas expressões algébricas. Eu vou destapá-las. Reparem. Observa atentamente o gráfico de cada uma das funções e o respectivo valor de k, o que podes concluir relativamente à inclinação da reta. Reparem aqui a inclinação da reta e reparem no k, no declive. A inclinação da reta e no declive, que neste caso é 1. Aqui neste caso é 3, inclinação da reta. 3,5 é a inclinação da reta. Por aí fora. Então o que é que eu posso concluir? Quando k é maior que 0, quanto maior for o valor de k, mais a reta está inclinada, ou seja, mais se aproxima do eixo vertical, do eixo das ordenadas, está bem?
Se k é maior que zero, quanto maior é o seu valor, maior é a inclinação da reta, aproxima-se mais do eixo das ordenadas. Se k é menor que zero, quanto menor é o seu valor, maior é a inclinação da reta. Está bem? Síntese. A função do tipo y igual a kx chama-se função de proporcionalidade direta ou função linear, sendo k a constante de proporcionalidade. Falta ali um O, diferente de zero. As equações do tipo y igual a kx representam graficamente retas de declive k, inclinação da reta relativamente ao eixo horizontal, que passam pela origem e pelo ponto de coordenadas 1 k. Ora, vamos ver que é assim. Reparem, o k aqui é 0,5, então onde é que passa a reta? No ponto de coordenadas 0, 0 e 1k. 0,5. O k aqui é 1, então onde é que passa a reta? No ponto 0, 0 e no ponto 1, 1. O k aqui, portanto o declive aqui, é 3. Então onde é que passa a reta? Passa pelo ponto de coordenadas 0, 0 e pelo ponto de coordenadas 1, 3. Por aí fora, aqui o k é 3,5, então onde é que passa a reta? Passa no ponto 0, 0 e no ponto de coordenadas 1, 3,5. Aqui no ponto 1, 4 e 0, 0. Numa função de proporcionalidade direta, se k maior que zero, quanto maior for o valor de k, maior a inclinação da reta. Se o k é menor que zero, quanto menor for o valor de k, maior a inclinação da reta. Também já vimos. Se k é maior que zero, a função é crescente. Se k é menor que zero, a função é decrescente. Funções constantes. Gráfico das funções, portanto, y é igual a b, portanto, uma letra qualquer, uma constante, um número. Vamos representar no mesmo referencial as funções y é igual a 2, y é igual a menos 3,5 e y é igual a 0,5. Ora, vamos lá rapidamente. Portanto, este programa tem no vosso computador, eu já vos disse aonde, não se esqueçam disso. Portanto, não é aqui, desculpem. Ali, e agora 2, é f de x igual a 2, depois f de x igual a 0,5 e já não me lembro qual era a outra, menos 3,5, f de x igual a menos 3,5. Ok, então tenho aqui três funções que são constantes. E porquê? Vamos fixar nesta. A equação da reta desta função é y igual a 2. E o porquê? Qual é a imagem do objeto 1? É 2. Qual é a imagem do objeto 2? É 2. Qual é a imagem do objeto 2,5? É 2. Portanto, tem sempre, para qualquer objeto, tem sempre a mesma imagem. Portanto, por isso uma função constante. A imagem não varia, é sempre a mesma. Qual é a imagem do objeto menos 8? É 2. Por aí fora, neste caso aqui, qual é a imagem do objeto menos 1? É o quê? É 0,5. Está bem? Porque esta reta aqui tem como expressão algébrica y é igual a 0,5. Por aí fora. Está bem? Conclusão. Neste tipo de funções, todos os pontos representados têm igual ordenada. Portanto, a imagem é sempre a mesma. Por esta razão, a função y é igual a b designa-se por uma função constante. O seu gráfico é uma reta horizontal paralela ao eixo das abscissas. Já fizemos ano passado, não é? Função afim. Portanto, são todas as funções cuja expressão analítica é tipo y é igual a kx mais b, neste caso chamei a ao k, em que a e b são parâmetros constantes. Reparem, a representação gráfica de uma função afim é o conjunto de pontos que pertencem a uma reta, não vertical, porque se a reta for vertical, não é função. As funções constantes e as funções lineares são casos particulares de funções afim, porque as funções afim, o gráfico de funções afins são retas, portanto, o gráfico de uma função linear também é uma reta, o gráfico de uma função constante também é uma reta, certo? São casos particulares de funções afim, por isso diz função afim constante, função afim linear. E porquê? Reparem, seja f de x igual a x mais b, se b for igual a 0, então o que é que vem? O b é igual a 0, portanto fica só ax, e ax é y igual a kx, portanto é uma função linear. Se o a for igual a 0, o que é que vem?
Fica só y é igual a b, ou f de x igual a b, portanto, é uma função constante. Rapidamente, recordando, portanto, tem aqui uma função afim, o declive. Para achar o declive, vocês têm que encontrar o quê? Neste caso é fácil, portanto, será 2, esta distância aqui, a dividir por 4. Como faço isto facilmente? Pego em 2 pontos da reta e fazer o quê? O declive é igual ao quociente entre a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. O B é a ordenada na origem, reparem, aqui o B é 2 porque a reta interseta o eixo do y na ordenada 2. Vou mover e reparem, estão a ver? Neste caso, quanto é que é o B? É menos 2,4, que é a interseção da reta com o eixo das ordenadas, está bem? E o resto é idêntico, portanto, ora, reparem, aqui a função é decrescente, portanto, o declive tem que ser negativo. Assim, a função é crescente, então o declive é positivo. Determina a expressão analítica correspondente a cada uma das funções. Portanto, já fizemos também. Seja G uma função afim cujo gráfico contém os pontos P e T, determina a expressão algébrica da função G. Também já fizemos na aula. Portanto, primeiro tenho que determinar o valor do declive e depois pego num ponto à minha escolha, tanto faz, e basta substituir. Por exemplo, pego no ponto P e substituir o x por 2 e o y por 0 e tiro o valor de B. Está bem? Depois a expressão algébrica está aqui em baixo. Relação entre os gráficos das funções y é igual a kx e y é igual a kx mais b. Reparem que estas duas retas são paralelas e obviamente são paralelas porquê? Porque têm exatamente o mesmo declive, certo? O declive desta é menos 2 e desta função azul é também menos 2. Portanto, se o declive é a inclinação que elas fazem com o eixo do x, portanto, são retas paralelas, têm a mesma inclinação, está bem? Portanto, se eu tiver, por exemplo, y é igual a menos 10x e quiser uma reta paralela, a equação de uma reta paralela a esta, basta pegar numa função qualquer que tenha o mesmo declive. Portanto, y, por exemplo, igual a menos 10, x mais 4. São retas paralelas. Outro exemplo, y é igual a menos 5, x mais 2 e y é igual a menos 5x menos 3 também são retas paralelas, porque têm o mesmo declive. Conclusões. A função do tipo y é igual a kx mais b chama-se função afim, k é o declive da reta e b é a ordenada na origem. Portanto, as coordenadas, neste caso desta reta, a ordenada na origem é 2, portanto, o ponto de coordenadas é 0,2. Esta aqui é vermelho, a ordenada na origem é o quê? É menos 1. É onde a reta interseta o eixo das ordenadas. Portanto, este ponto aqui tem de coordenadas 0, menos 1. O gráfico deste tipo de funções é um conjunto de pontos situados sobre uma reta que interseta o eixo das ordenadas no ponto 0b. Portanto, a ordenada na origem é o que está aqui. Os pontos dos gráficos das funções definidas por y igual a kx e y igual a kx mais b estão sobre duas retas paralelas. E porquê? Quando têm o mesmo declive, quando o k é exatamente o mesmo, senão não são retas paralelas. O gráfico da função y igual a kx mais b sofre um deslocamento de b unidades no eixo das ordenadas relativamente ao gráfico da função kx, função linear ou função de proporcionalidade direta. Imaginem que eu tenho aqui esta reta y é igual a menos x mais 2 e representa o gráfico da função da reta y é igual a menos x menos 1. Bastava fazer o quê? Como tem o mesmo declive, traçava uma reta paralela a esta, certo? Era só deslocar para baixo, a passar aonde? No ponto de ordenada, ali pela ordenada menos 1, certo? Portanto, bastava sofrer um deslocamento, está bem? Na vertical. Isto já foi feito. Função de proporcionalidade direta já vimos. Então descobre a expressão analítica da função representada. Também é fácil, basta pegar o quê? Num ponto que pertença à reta e fazer o y sobre o x. Ai, desculpem, isto é inversa.
pronto, fui eu que me enganei aqui. Então é função de proporcionalidade aqui inversa, tá bem? Vamos já alterar. Inversa, pois estava a achar estranho porque a direta já vimos, não é? Iria repetir. Então, vamos pegar ali, descobre a expressão algébrica ou analítica, é fácil. O que é que basta fazer? Eu sei que o produto, neste caso já está feito, o produto entre as coordenadas, entre dois valores correspondentes, certo? Tem que ser constante. Então, basta pegar aqui, reparem, em dois pontos que eu saiba exatamente as coordenadas e efetuar o quê? O produto delas. Neste caso tem que dar 10. Ora, reparem, vou aqui exibir as coordenadas de ponto C. Vão ver que o produto das coordenadas é 10. Escolhi nome e valor. Certo? Então, se fizerem 3,07 vezes 3,26, tem que dar 10. Pode não dar, cuidado que aqui pode não dar porque isto está arredondado, certo? Está bem? Porque reparem, se eu posso pôr aqui com muitas casas decimais. Deixem-me lá ver onde recordar. É arredondar, estão a ver? Com 15 casas decimais, certo? Portanto, quando uma função é de PI, o produto das constantes tem que ser. O produto das coordenadas tem que dar uma constante, está bem? Ora, vamos lá ver se esta não tem. Já não tem a expressão. Exatamente, portanto, era esta que eu queria. Neste caso, qual é a expressão algébrica desta função de proporcionalidade inversa? Basta-me para O é igual a Y é igual a menos 5 sobre X. Reparem, tem aqui um ponto e este ponto tem de coordenadas menos 1, 5, então basta efetuar o produto das coordenadas. Menos 1 vezes 5 dá menos 5, portanto, K é igual a menos 5. Reparem, todos eles têm que dar menos 5, está bem? Portanto, aqui 5, menos 1, menos 5, por aí fora, tá? Portanto, a expressão algébrica desta função será o quê? Podemos ver aqui, zona algébrica, lá está, y é igual a menos 5 sobre x. Representa no mesmo referencial as funções seguintes, portanto, esta aqui só tenho que detectar, é uma função afim, portanto, é uma reta. Aqui é uma função afim linear, portanto é uma reta que passa aonde? Na origem. E aqui é uma função constante. E terminou.